Olá, eu moro em Atibaia, nas imediações de um super atacado que tem um grande terreno na frente. Nesse terreno, muitas vezes fazem uma feira de flores e seus caminhões enchem o lugar. E todos nós passávamos a tarde toda vendendo flores e também artesanato. Mas amigos, como próximo do terreno onde fazem a feira, muitas vezes eu vigiava os caminhões para o pessoal que montava a barraca e ganhava um dinheirinho para ficar de guarda. Próximo a esse terreno onde ficava a feira, passa também a rodovia Dom Pedro, e da minha casa eu podia ver o terreno. Também todo mundo que descia da rodovia para a cidade. Numa noite, 2 caminhoneiros pediram que eu ficasse vigiando o caminhão deles, pois estavam com medo que alguém viesse mexer em suas cargas. Eu fui então até os caminhões de meia em meia hora para verificar se estava tudo bem. Fiquei indo e vindo. Em uma das minhas vigílias, lá era pelas 2 horas da manhã, eu notei que lá em cima na rodovia parecia ter algo caminhando devagar. E logo pensei em ser um cavalo. E pelo tamanho das coisas, e por estar de 4 pés, até fiquei com medo de causar algum acidente na estrada. Mas olhei tudo ali e fui para a casa da esquina. Quando passou uns 40 minutos, lá fui eu de novo olhar em volta. E quando estava chegando no terreno, eu que estava munido somente de um facão, olhei na direção do estacionamento do mercado, daquele atacado, e lá no meio daquela escuridão, vi 2 olhos amarelos, bem próximo da cerca do mercadão. Aquele estava parado me olhando na esquina. E por um momento me arrepiou os cabelos, pois de repente aquilo soltou um uivo que me fez quase urinar nas calças. E ao invés de eu voltar para casa, eu corri para o terreno onde estavam os 2 caminhões. E no minuto eu subi na carroceria e fiquei sobre a lona deitado, observando aquela coisa saindo da escuridão. Meus amigos, aquilo tinha as pernas quebradas como um cão. E acredite, a cabeça era como a cabeça de um urso. Só que as orelhas eram pontudas e sua cara era uma cara esquisita, meio deformada, com os dentes que na luz parecia não caber na boca. Seu corpo era peludo e negro, e havia uma juba peluda no seu pescoço. Só que a parte traseira era mais pelada, como se tivesse sarna. Sei lá o que era aquilo. Aquilo passou pela guarita do mercadão e vinha em direção dos caminhões. Ai, eu fiquei sem respirar e rezando para aquilo não subir no caminhão, pois certeza aquilo seria o meu fim. Aquela coisa rodeou o caminhão e eu ouvia ele fungando como um porco pelas beiradas, e aquilo procurando por mim, cheirando ar, grunhindo, dando patadas nas portas do caminhão. Deus sabe que eu tremia tanto que tudo que eu pensava era que aquilo iria subir na carga e me pegar. Fiquei me arrastando para frente e para trás da carroceria e vigiando aquela coisa. De repente, o guarda da rua tocou a sirene da moto vindo na rua. E eu ergui o braço para ele com um facão. E ele me vendo, fez meia volta e chamou a polícia. Pois segundo ele viu aquela coisa tentando escalar a carroceria do caminhão onde ali eu estava. Pensou que eu era o dono do caminhão
e que fosse um assalto. A polícia logo chegou. Aquilo desabou numa carreira em direção à minha casa e eu, desesperado, comecei a gritar por socorro. O policial viu a criatura, mas nem pagando ele foi atrás. Os 2 policiais me ajudaram a descer e me perguntaram o que foi que eu vi e o que era aquilo. Mas eu pensei muito para falar. Disse que não sabia o que era, mas o policial, olhando para o outro, e deu aquela olhada de canto e falou: mais um desses. Mais um bicho que não sabemos o que é. Mas no fundo, eles sabiam sim. Assim como eu, que ouço sempre as pessoas contando que nessa região aqui de Atibaia existe esses tipos de bicho, sei lá. A Atibaia é uma cidade antiga. Eu não sei o porquê que tudo que é coisa ruim aparece por aqui. É histórias de assombração, é essas criaturas. São muitas visitas na cidade, muitas vezes ouço histórias das pessoas que arrepiam os cabelos. Agora eu passar por isso foi a primeira e última vez. Eu agradeço por você estar contando a minha história e desculpe por não dizer o meu nome. Atibaia é muito conhecido e, por sinal, pelo que eu já vi, esses locais por aqui também já estão sendo muito conhecidos por conta dessas histórias sobrenaturais, esses negócios horríveis que andam aparecendo por aqui. Mas hoje em dia eu rezo e faço o sinal da cruz, pois já sei, pelo que os meus olhos viram, que verdadeiramente esses negócios, eles existem. Olá, gente. Eu me chamo Reinaldo. E o que tenho para contar a vocês? Passou comigo meus 2 primos e mais 2 amigos que moravam do lado da nossa chácara em Criciúma. E na época tínhamos idade entre 12 a 6 anos. Sempre morávamos na zona rural, pois nós plantávamos milho, hortas de legumes e criava alguns animais também. Galinhas, porcos, nada demais. Tínhamos também um jumento. Ai, esse jumento, ele só faltava falar. Era muito inteligente. Mas no fundo da nossa chácara, tínhamos também uma represa média onde criávamos carpas para consumo. O dia era 16 de setembro do ano de 79 e nunca me esqueci, pois era aniversário do meu irmão mais novo, que iria fazer 5 anos. Minha mãe fez um bolo e algumas guloseimas. E eu e meus primos estávamos ali voltando brinquedos, esperando a festinha começar. Já era quase 7 horas da noite e meus primos inverteram de brincar de esconde-esconde. E eu, que era o mais velho da turma, não sei o que deu na minha cabeça, que resolvi correr na direção da represa para me esconder melhor. E lá tinha uma enorme pé de jaca. O pé de jaca era muito velho, mas era bem alto. Foi lá que resolvi subir, e lá só com a claridade da noite chegando, eu ficava vendo os meninos passarem embaixo e me procurar. Vi os 4 passarem em direção à represa. Mas de repente, ouvi gritos no meio das folhas da jaqueira e vi meus 2 primos em gritos correndo na direção da casa.
Eu ali querendo saber do que se tratava, desci da árvore e fui em direção à represa. Os meus dois amigos, um de 9 e outro de 10. Os irmãos não tinham voltado da represa. Então fui ver o que estava acontecendo. Amigos, o que vi até hoje me causa pesadelo. E sei que muitos vão desacreditar do que eu vou contar. Mas é a mais pura realidade. Ao chegar na beira da represa, de longe, vi um vulto negro que ia olhar na minha direção. Seus olhos amarelos brilhavam no escuro e eu paralisado ali. Vi aquela coisa que estava de 4 patas ficar em pé e ouvindo um barulho na água da represa. Vi meus 2 amigos tentando boiar dentro da represa. E eles começaram a gritar para que eu corresse e saísse dali. Foi então que aquilo deu a volta andando todo desengonçado na represa. E se pôs de 4 patas, novamente vindo devagar na minha direção. Eu dei meia volta e saí gritando quando passei pelos cães de casa que vinham com meus pais e tios na minha direção. Os cães voaram na direção daquela coisa. Meu pai, armado de facão, gritando pelos meninos, que estava dentro da água, viu que eles estavam bem e partiu para cima daquela coisa. E ao ver meu pai indo para cima, aquilo pulou no mato ao lado da represa e sumiu, derrubando tudo pela frente. Meu pai e meus tios pegaram os meninos e fomos todos para casa. Meus primos e amigos disseram que aquilo surgiu do nada e eles pularam na represa, mortos de medo. Os meus primos correram para casa e quase fui pego, se não tivesse corrido também. Só Deus sabe o susto que passamos e nem festa aquele dia quisemos saber. Deus sabe que esses monstros existem e que tem um agora mesmo se disfarçando para não dar na cara. Mas uma hora ou outra, eles vão aparecer. Meu pai, que não gostava de armas, comprou uma e por anos ficou vigiando tudo. Hoje moramos na cidade, mas nunca esqueci o que passamos aquela noite.